Muito bem, formativo 793 do STJ, que saiu no dia 31 de outubro de 2023. Hoje, quarta-feira, dia 1º, feriadão na Justiça. Mas concurseiro não tem feriado, né? Então vamos pegar a sua aguinha aí e vamos começar. Formativo 793. A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos artigos 2º e 3º da Lei 13.463 de 2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32 e tem como termo inicial notificação do credor, na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.463 de 2017. Então, calma lá, uma sopa de letrinhas de artigos e leis. Vamos com calma, né? Começando pela lei. A Lei 13.463 de 2017 estabeleceu o seguinte: quando o governo federal expede uma RPV, né, ele disponibiliza um valor para o credor retirar o dinheiro, né, normalmente na Caixa Econômica, né, Banco do Brasil, disponibilizou o crédito, tá? Atendeu a requisição. E não, a pessoa não foi lá retirar. Né? Passaram 2 anos. O que diz a lei? Que aquele valor disponibilizado pode ser retirado da disponibilidade, ou seja, pode ser retomado pela União. E aí, se houver interesse, o credor pode pedir para ser expedido um novo RPV. Tá? Isso é o que diz a lei. Aí o STF entendeu, peraí, isso aqui é inconstitucional quando você faz isso automaticamente, tá? ADI 5755. Então, dizia o seguinte a lei: o cancelamento de Quitrato Caput será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária mediante transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional. Então, a lei impunha uma obrigação do próprio banco de fazer o repasse mensalmente, né? Olha, vamos pegar as contas dos RPVs que foram disponibilizados há 2 anos e não foram recolhidos. Então a gente já pega e já faz a TED pro Tesouro Nacional, tá? Para conta única, direto, automático. Então o STF falou assim: não, peraí, automático não pode ser automático porque isso viola, tá, o contraditório. Então na ADI 5755 ficou assim: é inconstitucional o cancelamento automático realizado diretamente pela instituição financeira oficial depositária e sem a prévia ciência do beneficiário ou formalização do contraditório de precatórios e RPV federal não resgatados em 2 anos. Tá? Então, o banco não pode fazer isso automaticamente. O credor tem que ser notificado, ele tem que ser intimado: olha, passou 2 anos e você não retirou. Tá? Se não se manifestar, aí sim você banco pode fazer a conta do tesouro, né? Pode devolver para o Tesouro Nacional, tá? E aí, continuando na lei, ela vai dizer, olha, será dada a ciência do cancelamento de que trata o caput desse artigo ao presidente do tribunal respectivo e o presidente do tribunal, após a ciência, comunicará o fato ao juízo da execução, que notificará o credor. Então aí volta a lei ao normal, tá? Então vamos entender o procedimento. Foi expedido no RPV. A União depositou na conta, disponibilizou a conta para o saque do credor. Passou 2 anos, o credor não foi lá retirar. Ele foi notificado, aí entra a parte a de 5755. Ele foi notificado, mesmo assim não se manifestou, não se mexeu, não foi lá retirar o valor. O banco transferiu, aí sim ele transferiu para a conta única do Tesouro Nacional e comunicou ao Tribunal de Justiça, ou o TRF no caso, né? Comunicou ao presidente do tribunal, o presidente do tribunal comunica ao juiz da execução e o juiz da execução intima o credor: olha, aquele valor que foi disponibilizado já não está mais disponibilizado porque você não retirou, tá? Aí a pergunta que vai ser resolvida nesse julgado: qual é o prazo
que a pessoa tem, o credor tem, para pedir um novo RPV. Tá? Depois que passou toda essa tramitação, qual é o prazo? Então o STJ ele decidiu o seguinte, porque o artigo 3º diz o seguinte: cancelado o precatório RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório a requerimento do credor. Então, qual é o prazo disso? Tá? O prazo disso, segundo o STJ, é o prazo de prescrição do decreto 20.910, que são 5 anos, que tem como termo inicial a notificação do credor na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.463. Ou seja, no momento em que o presidente do tribunal notifica o juiz notifica o credor. Tá? É a partir da notificação do juiz de que houve o bloqueio. Não daquela primeira. Tá? Olha, passou 2 anos e você não retirou. Vai retirar ou não vai? Tá? Não dessa. Da segunda. Tá? Da segunda que diz o seguinte: olha, seu dinheiro não está mais disponível. Tá? Vamos pedir outro? Tá bom, vou pedir outro. 5 anos para pedir. Tá bom? Muito bem. Próximo julgado. Os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem instituir e cobrar a anuidade das sociedades de advogados. O que o STJ decidiu aqui é bem simples, que as pessoas jurídicas dos escritórios de advocacia, né, eles não podem ser considerados como um advogado pessoa jurídica. Porque ele é um escritório, ele é uma pessoa jurídica, mas ele não tem uma inscrição na ordem. Ele tem um registro, mas ele não tem uma inscrição. Então ele não atua como um novo advogado, como um advogado espiritual, né? Um ente espiritual. Ele atua como simples organização material ali do escritório. Tá? E por conta disso, ele não pode ser cobrado numa anuidade, porque a sociedade de advogados já é composta por advogados, pessoas físicas, e eles que contribuem com as anuidades da OAB já. Então seria uma. O informativo não diz, mas seria uma forma de bis in idem, né? O advogado que precisa ser. A sociedade de advogados precisa ser composta exclusivamente por advogados e todos eles já pagam as anuidades. Né? E ainda você vai fazer com que esse ente pague de novo uma anuidade, tá? Então o STJ entendeu que não. Próximo. Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total dos débitos fiscais, objeto de parcelamento, conforme a previsão do artigo 1º da Lei 11.941 de 2009, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação, devido originalmente da dívida, sobre o próprio montante esse título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Então esse julgado aqui é bem específico para parcelamento de tributos federais, tá? Se você vai fazer o concurso da PFN, que foi no começo do ano, né? Se o seu foco é esse, eu acredito que não, porque o próximo concurso vai demorar, né? Mas fica de olho nesse julgado, né? Não sei quando você está assistindo, mas dá uma estudada mais aprofundada. Eu vou dar só uma pincelada, porque não é exatamente o foco do nosso concurso aqui, que é de âmbito estadual, tá? Mas é o seguinte, teve um parcelamento, tá? Tem os parcelamentos, teve um regime de parcelamento da Lei 11.941 de 2009, e aí, para fazer as reduções ali da multa e dos juros de mora, é preciso fazer primeiro a consolidação da dívida. O que é a consolidação da dívida? É você pegar todos os tributos que você está devendo, juntar num bolão só, tá? E aí você faz o cálculo do valor total, inclusive os acréscimos, juro de mora, né, multas, né? Ou seja, você vai pegar todo esse bolão de quanto você está devendo e aí você vai fazer a conta das exclusões e dos descontos que você tem direito pela Lei 941, tá? Então, basicamente é isso que o julgado está dizendo. Eu não vou aprofundar muito, como eu falei, porque é um parcelamento específico lá de tributos federais. Então,
eu recomendo, se for do seu interesse, dar uma aprofundada. Mas se não, vamos passar adiante porque o tempo é curto aqui. Próximo. A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em infração mais gravosa que um sexto, em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Então, a reincidência, no artigo 61 no Código Penal, ela é uma circunstância agravante genérica. Por ela ser uma circunstância agravante genérica, ela vai aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. Tá? E o STJ entende, por razões de segurança jurídica, que as agravantes elas têm que seguir um tabelamento. Apesar do Código Penal não dizer isso com relação a esse tabelamento, mas a jurisprudência vem seguindo esse tabelamento. Então, por exemplo, na primeira fase da dosimetria se aplica a tabela de 1/8, porque são 8 circunstâncias. Tá? Então, cada uma das circunstâncias você aumenta 1/8. Na segunda fase, no caso da reincidência, aplica-se 1/6, como regra, tá? Como linha geral, tá? E aí, como não existe esse tabelamento no Código Penal, alguns juízes aplicam um pouco mais do que 1/6, né? Com base nas circunstâncias do caso concreto, ou porque, né, ele entende que tem que ter uma reprimenda um pouco maior. Tá? Só que aí que tá, essa reprimenda judicial, ela tem que ser maior na primeira fase e não na segunda, né? Ali tá a valoração maior do juiz, né? Na primeira fase, não na segunda. Circunstâncias do crime, motivo, condições do agente e tal. Tudo aquilo lá na primeira fase do artigo 59. Na segunda fase do artigo 61, que você vai ver as agravantes e atenuantes, tá? E aí o STJ falou assim, olha, você vai aplicar 1/6 como regra, a não ser que, aí que tá, mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso, aquela reincidência específica merece uma reprimenda um pouco maior, tá? Ou seja, regra geral 1/6, dependendo do caso concreto, você pode aumentar um pouco, mas você tem que fundamentar detalhadamente com base nos dados do processo que consta ali naquele caso concreto, tá? Bem restrito. Próximo, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Bom, o princípio da insignificância aqui no Brasil ele não é só meramente objetivo, né? Já há um bom tempo o STF definiu ali as condições para a aplicação do princípio da insignificância, tá? Entre eles a mínima ofensividade, a baixa lesão, não lembro de qual agora, mas são aquelas quatro circunstâncias que vão definir a aplicação do princípio da bagatela, tá? E uma delas são as condições pessoais do agente, né? Então, por exemplo, a jurisprudência entende que a reiterada reincidência do produto do produto não, do criminoso, né? Afasta o princípio da bagatela. Ou seja, então não é meramente objetivo, não é só o valor do bem furtado, tá? São as consequências do crime também, né? Por exemplo, se você furtar uma bala da Lojas Americanas, se você furtar uma bala do vendedor de bala do Farol, né? São consequências diferentes, tá? Então você tem que analisar não só o aspecto objetivo do valor do bem furtado, mas também os aspectos subjetivos. E aí, nesse caso aqui, o que está se analisando é se o bem devolvido imediatamente enseja aplicação ou não do princípio da insignificância, ou seja, a desistência voluntária. A pessoa subtraiu um bem do supermercado, tá? Depois ela voltou lá e devolveu,
sem ninguém perceber. Ou perceberam porque teve o processo, né? E aí a defesa alegou, não, peraí, insignificância, né? Não, o STJ falou não. O mero fato de ter devolvido o bem não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, tá? Mesmo porque tem a teoria da amócio, ou apreensio, né? A pessoa subtraiu, ela encostou no bem, ela carregou, inverteu a posse, né? E já consumou o crime de furto, tá? Mas o que está analisando agora não é o momento consumativo do furto, não está dizendo se houve tentativa ou não, ou aplicação da desistência voluntária. O que a defesa queria era a aplicação do princípio da insignificância em razão da devolução do bem, tá? E o STJ falou, não tem princípio da insignificância. Pode existir as outras coisas, pode existir arrependimento eficaz, pode existir atenuantes, pode existir outras coisas, mas insignificância não, tá? Então é isso aí, próximo julgado. A repatriação de médica cubana após a ruptura entre o Brasil e a República de Cuba não impede por si só sua participação no chamamento para a reintegração ao programa Mais Médicos para o Brasil, desde que haja outros elementos que comprovem o seu retorno breve com a intenção de permanecer no território brasileiro. Então, isso aqui é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha o programa Mais Médicos, que foram trazidos médicos cubanos mediante um convênio. E alguns desses médicos resolveram permanecer no Brasil mesmo depois do fim do convênio, né? No fim desse ajuste entre os dois países. Os médicos que permaneceram no Brasil permaneceram, de certa forma, irregulares porque eles tinham a obrigação de voltar, né? Perante ao governo de Cuba. Mais ou menos uma situação meio que de refugiados ali, né? E aí veio um novo programa, o programa Mais Médicos para o Brasil. Tá? E esses médicos cubanos que ficaram tiveram o direito de participar desse novo programa. Tá? Então aqui, ó, na Lei 12.871 de 2013, será reincorporado ao projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso 2 do caput 3, do artigo 13 dessa lei, pelo prazo de 2 anos, o médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos: ter permanecido no território nacional até a data de publicação da medida provisória 890, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio. Tá? Então, um médico cubano que ficou no Brasil, que se naturalizou brasileiro, que fez um pedido de refúgio, ele poderia continuar trabalhando no programa Mais Médicos para o Brasil. Tá? Beleza. Uma médica específica, que deu origem a esse caso aqui, retornou para Cuba para tirar férias, para passar uns dias, para ver a família, não importa, tá? E teve o seu pedido de ingresso nesse programa novo negado, porque ela não permaneceu no Brasil, tá? Ela teve um período em que ela voltou para Cuba, tá? E aí o STJ entendeu que ela tem o direito sim de participar do novo programa, porque ela não perdeu a intenção de permanecer no território brasileiro, tá? Ela foi tirar férias, ela foi fazer outra coisa, mas ela não teve a intenção de deixar de ter o domicílio no Brasil, né? E a gente sabe pelo Código Civil que o que importa é a intenção, né? O que importa para definição de domicílio é a intenção de permanecer naquele local, tá? Então o que o STJ aplicou foi justamente essa intenção de permanecer no Brasil, embora esporadicamente, embora um episódio ali, aconteceu de ela ter deixado o país e ter retornado a Cuba. Então isso é irrelevante, tá? Bom, próximo julgado. A obra artística representada pela fotografia é protegida pela Lei de Direitos Autorais, sendo que eventual exposição em rede social sem consentimento, remuneração e identificação por meio dos devidos créditos lesionam os direitos patrimoniais e morais do autor.
Esse caso aqui foi o seguinte: um fotógrafo tirou uma foto de uma praia e colocou essa foto num registro, tá, de direitos autorais lá na Biblioteca Nacional, fez o registro no cartório. E uma agência de viagens pegou essa foto e colocou numa publicidade dela, sem identificar o fotógrafo, sem pagar os direitos pro fotógrafo, tá? E sem o consentimento dele. Tá? Então, o STJ entendeu, olha, houve uma lesão moral e material. Tá? Por quê? Lá na Lei de Direitos Autorais, 9.610, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial ou integral da foto, né? E o artigo 108, quem na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor de intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma. E aí as formas estão lá e não são relevantes para o caso, né? Mas enfim, houve uma lesão, essa lesão é material e moral, aos direitos do autor da fotografia, tá? Teve um uso econômico, porque efetivamente foi feita uma publicidade da foto da praia, né? Para incentivar os clientes daquela agência de turismo a viajarem para tal lugar. E, portanto, tem que ter uma indenização. Próximo. A existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no artigo 523, parágrafo 1º do CPC de 2015. Para quem é mais antigão como eu, o artigo 523, parágrafo 1º é o antigo artigo 475J do CPC de 73, que vai dizer o seguinte: no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custa se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo do CAPT, os 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Então, assim, teve uma condenação, a pessoa foi intimada para pagar e não pagou. Incide uma multa com honorários de 10%. Aí a defesa alegou o seguinte: olha, calma, não é assim. Eu fui intimado para pagar e não paguei. Mas houve uma hipoteca judiciária do artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e aqui determinar a conversão de prestação em que determinar a conversão de prestação de fazer e de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, embora eu não tenha pago, devo, não nego, houve uma hipoteca judiciária, então o processo está garantido. Tá? Houve aqui meus bens estão assegurando a execução, houve uma hipoteca judiciária. Então eu quero que não incida a multa de 10%. Porque apesar de eu não ter feito o depósito, tá? Apesar de eu não ter cumprido a sentença, às vezes eu fico impressionado como que isso chegou no STJ, né? Mas tá bom. Apesar de eu não ter pago a execução, o cumprimento de sentença, os meus bens serviram de hipoteca judicial. E o STJ falou óbvio, né? Não, né? Você tá louco. A existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento de multa e de honorários de advogado. Porque o 523, parágrafo 1º, ele foi feito para incentivar o pagamento espontâneo, né? Com uma punição pelo não pagamento, dá um reforço negativo. Se você não pagar, você vai pagar multa, né? Ou seja, é um incentivo para que se termine por ali. Não tenha um cumprimento de sentença, não tenha penhora, não tenha leilão, não tenha execução dos bens, né? Às vezes tem execuções que demoram mais do que a própria fase de conhecimento. Então o legislador já decidiu, ó,
Vamos incentivar que a lide termine ali naquele momento. Então, se você não pagar, você vai ter uma incidência de uma multa. A hipoteca judiciária não tem nada a ver com isso. A hipoteca judiciária tem a ver com o impedimento da dilapidação do patrimônio do, do executado, né? Não tem nada a ver com a incidência da multa ou não. O STJ falou óbvio aqui, né? Próximo. A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário em favor do endossante pode ser oposta ao endossatário se for comprovado que este tinha conhecimento sobre tais fatos, devendo ser afastada a sua presunção de boa-fé. Então, isso aqui é o seguinte: foi emitida uma fatura, né? Uma duplicata. Tá? Essa duplicata, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa grande tem um prédio comercial de escritórios. Desses escritórios, eles precisam comprar produtos de limpeza. Vamos dizer que ele precisa comprar água sanitária. Então o departamento de compras lá dessa empresa liga para uma loja de produtos de limpeza e fala assim: olha, eu preciso de 80 litros de água sanitária. Não, tudo bem, tal. É, cada uma, sei lá, R$ 20 vai dar R$ 1.600, tem impostos aqui e tal. Vamos arredondar para 2.000 para o nosso exemplo ficar mais simples, né? Tá bom. Vou emitir a empresa de produtos de limpeza. Vou emitir uma duplicata com vencimento para daqui a 30 dias, tá? E aí, daqui a 30 dias você paga R$ 2.000. E já te entrego hoje à tarde a água sanitária que você está precisando. Beleza. Entregou, fez o aceite da duplicata, tá? No próprio corpo ali, fez o aceite da duplicata, recebi a mercadoria. Beleza. O que a loja de água sanitária faz? Vai no banco, ó, tem uma duplicata aqui, com vencimento para 30 dias e estou precisando de capital de giro, é R$ 2.000. O banco fala, tá bom, eu pago para você 1.800 pela duplicata. Então faz um endosso aqui, beleza. Então a loja endossou a duplicata para o banco e o banco ficou sendo o endossatário. Então a loja é endossante, o banco é endossatário. Aí o que aconteceu? Passou 30 dias, tá? A empresa que comprou a água sanitária vai pagar aquela duplicata, tá? E aí ela foi na loja, pô, preciso pagar aquela água sanitária lá. Ah, sim, tá. E pagou, tá? E aí o banco ficou sem receber, porque quem recebeu foi a loja, tá? E aí essa duplicata foi protestada, tá? Então aqui vamos então separar de duas situações diferentes. A primeira é que o banco está de boa fé, tá? O banco não sabia do pagamento e o banco não sabia do pagamento, tá? Então o banco foi lá e protestou a nota. E aí o cliente, né, da água sanitária, a empresa que comprou o prédio de escritórios lá, vai legal, eu já paguei pra loja. Não, mas eu tenho aqui um título de crédito, essa oposição aqui não pode ser aposta contra mim, porque isso é pessoal contra o credor original, o endossante. Beleza, essa é uma situação. A segunda situação é se o banco está de má fé. Quando é que o banco está de má fé? Quando ele sabe que houve o pagamento, tá? Quando o banco souber que houve o pagamento, se o banco sabe que o devedor da duplicata já foi lá e já pagou, já quitou, então aí afasta a sua presunção de boa-fé, tá? E aí não pode ocorrer esse protesto. Tá? O banco vai ter que cobrar da loja de água sanitária, tá?
E aí esse protesto fica sendo indevido. E isso enseja dano moral, tá? Então vamos ler de novo, que agora acho que nós vamos conseguir entender melhor. A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, ou seja, foi feito, já tinha sido feito o protesto e houve um pagamento, tá? Então precisa tirar o nome do cadastro, tá? Do SPC ou do protesto, tá? Então precisa ser retirado e não foi. A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário, perante a loja de água sanitária, em favor do endossante, pode ser oposta ao endossatário se for comprovado que este tinha conhecimento sobre tais fatos. Tá? Se o banco realmente sabia de que houve o pagamento perante a loja, deve ser afastada a sua presunção de boa-fé. Tá? Então, o dever do banco é tirar o protesto. Tirar o protesto é técnico, não é exatamente. É pedir o cancelamento do protesto. Tá? Quem tira o protesto é o quando você pede, né? Vou tirar um protesto. Protesta aí pra mim, né? É, voltando. É, o banco tá lá o protesto, né? Tá lá a restrição no crédito. O banco sabe que foi feito o pagamento e não faz nada. Por que ele não fez nada, né? Porque ele tentou uma forma de pressionar o devedor a pagar para ele de novo, né? Porque ele não tá recebendo da loja de água sanitária, né? Então esse é o problema. Então ele mantém o protesto. Pô, enquanto não me pagarem, alguém tem que me pagar. Enquanto não me pagarem, eu mantenho o protesto. Então o STJ decidiu, olha, não, isso aqui é má fé do banco, tá? É má fé do endossatário, tá? É má fé daquele que recebeu o endosso, tá? E aí, por isso, fica afastado a sua presunção de boa-fé e o protesto tem que ser cancelado, sob pena de dano moral, de dano material, se for o caso, tá? E aí, com isso... Ah, não, ainda não. Faltou o último. É devida a indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra, quando isso implicar ofensa a direitos da personalidade. Então, aquele caso já batido de atraso na entrega de obra, né? O STJ entende que é normal um certo atraso, tem aquela cláusula de 6 meses, tá? Mas nesse caso concreto aqui, as pessoas que compraram um imóvel que foi prometido para uma data razoável ficaram sem o imóvel logo depois de se casarem, né? Então, o imóvel estava prometido para março, eles se casaram em maio, por exemplo, tá? E a obra atrasou 11 meses. Então, isso passou do razoável, tá? E atrapalhou essa constituição dessa nova família. E, portanto, é devido à indenização por danos morais neste caso concreto aqui. Aí, agora sim, terminamos, tá? Não vai ter o informativo do STF, por conta do feriado. Amanhã é dia de finados. Então, tenham todos uma ótima semana, um ótimo feriado. E um grande abraço. Até mais.